Carlos Pereira, também o tema que escolheu para este início de debate. Bom, boa noite a todos. Parece que, obviamente, não há nenhum tema mais importante hoje do que prestar, de facto, a devida solidariedade às pessoas da Costa Norte, aos concelhos que foram afetados pelos temporais que aconteceram nos últimos dias e que, infelizmente, ainda não acabaram totalmente, pelas notícias que conhecemos. Uma solidariedade que deve ser depois materializada em ajuda urgente a essas populações. É importante que o Governo Regional, de uma forma imediata, faça a análise da situação, do ponto de vista dos estragos, dos prejuízos, daquilo que são os problemas que as pessoas hoje estão confrontadas, mas também os problemas gerais dos diferentes concelhos, quer do ponto de vista dos acessos, quer do ponto de vista, enfim, das habitações das pessoas. Acho que isso é indispensável que se faça o mais rápido possível para minimizar aquilo que é, obviamente, o sofrimento das pessoas. Hoje julgo que são mais de 70 desalojados que já estão contabilizados. Essas pessoas estão, obviamente, a sofrer, perderam coisas, têm, obviamente, para agravar, a maior parte dos desalojados normalmente são pessoas ainda por cima com piores condições de vida, mais pobres, com menos rendimentos e, portanto, é preciso que o Governo rapidamente procure minimizar a vulnerabilidade psicológica dessas pessoas de maneira a poder ultrapassar este momento bastante difícil. De facto, neste momento de crise em que vivemos, mais esta catástrofe natural é de facto muito para as pessoas e, portanto, espero que as coisas se resolvam rapidamente. Considera que estamos perante uma situação de facto quase que era impossível controlar aquilo que aconteceu? Bom, eu queria dizer que... Controlar na questão dos danos, os danos. Minimizar os danos, digamos assim. Bom, eu gostaria de dizer que nestas coisas, e tem sido assim, infelizmente, nos últimos tempos que têm ocorrido algumas catástrofes na região autónoma da Madeira, naturais, os incêndios, assim, as cheias de 20 de fevereiro, tem sido habitual, enfim, à partida, as condições climatéricas e o aquecimento global têm costas largas, ou seja, serve para quase tudo, para desculpar quase tudo. Mas também é um facto. Para desculpar quase estamos aqui perante situações que se é verdade... Podem ser de alterações climáticas. Se é verdade que há aqui duas questões fundamentais, que é, obviamente, que as condições climatéricas têm-se alterado e têm sido mais rigorosas, aparentemente têm sido mais rigorosas, eu não sou estudioso na matéria, não tenho sequer nenhum dado factual para afirmar isso, mas aparentemente parece-me que têm sido mais violentas e mais rigorosas, e isso significa condições mais propícias para este tipo de catástrofes, e isso parece-me natural. Também é verdade que a Madeira não tem aprendido com os erros de catástrofes anteriores, e não tem. E nós temos uma catástrofe que ocorreu a 20 de fevereiro de 2010, tem menos de 2 anos, e nós estamos a ver o Governo Regional a não fazer as coisas de forma adequada. E não sou só eu que digo, Mas, por exemplo, aqui no caso em concreto, nesta Costa Norte... Mas, Gil Rosa, eu queria só terminar este raciocínio que me parece importante para a pergunta que me fez, que é se a responsabilidade é só uma responsabilidade natural. Eu acho que é uma responsabilidade natural, por um lado, naturalmente, eu disse isso, as condições são cada vez mais difíceis, mas há uma responsabilidade do homem, da forma como o homem intervém na natureza. Nós sabemos que a Madeira é uma terra de aluviões, é uma terra de deslizamentos de terras, precisamente porque tem uma orografia propícia a isso. Mas precisamente por isso nós temos que acautelar essas matérias, nós temos que precaver para impedir que isso ocorra desta forma sistemática como tem ocorrido. E a verdade é que nós sabemos bem que têm vindo a ser feitas na região autónoma da Madeira, têm sido executadas na região autónoma da Madeira, obras em lugares insensatos, de forma irresponsável e sem acautelar matérias essenciais do ponto de vista de prevenção de riscos. E, portanto, isto acaba por ter consequências. O 20 de fevereiro foi uma realidade que ficou claro para todos. E eu quero dizer uma coisa que me parece muito importante, é que, reparem, nós não fizemos nenhuma avaliação de responsabilidades no 20 de fevereiro. O Governo Regional evitou sistematicamente essa avaliação de responsabilidades. Eu diria que se essa avaliação de responsabilidades tivesse chegado ao limite, tivesse chegado até ao fim, porventura se tinha corrigido mais erros. Mas houve intervenção do Ministério Público, e, portanto, no caso do 20 de fevereiro, que acabou por arquivar a situação. Volto a dizer, julgo que a avaliação não foi feita de forma adequada, a responsabilização não foi feita de forma adequada. Se tivesse feito, porventura, nós hoje em dia tínhamos corrigido os erros de forma mais significativa. A lei de meios, a execução da lei de meios tem sido um verdadeiro escândalo, diga-se em bom da verdade. Por culpa, obviamente, do PSD da Madeira, mas também do PSD e CDS Nacional, que não tem transferido as verbas adequadas. Nós hoje estamos com uma execução da lei de meios, uma execução da lei de meios que não chega a 25% daquilo que devia de ser executado. O Governo da República deve mais de 400 milhões de euros à Madeira relativamente à lei de meios. A pergunta é que, infelizmente, essa lei de meios e o que veio foi desviado para obras eleitorais como aquela que está a ser feita hoje na Avenida do Mar. Dos concelhos de Português, São Vicente, e, portanto, Santana, em conclusão, justifica uma nova lei de meios só para esta situação? Bom, eu acho que aquilo que estamos aqui a falar em prejuízos avultados. Aquilo que se passou no Norte, não estão ainda avaliados os prejuízos, mas aquilo que se passou no Norte exige, e acho muito bem que o Governo Regional rapidamente peça dinheiro a quem tem que pedir, quer seja o Governo Regional, quer seja a União Europeia, relativamente a esta matéria. Agora, eu espero
e sinceramente faço questão de insistir nesta matéria, o PS não largará este assunto, não fará exatamente como fez no âmbito do 20 de Fevereiro, eu espero que não se repitam os erros que se fizeram com a Lei de Meios de 20 de Fevereiro, porque a Lei de Meios de 20 de Fevereiro, volto a dizer, não está a ser aplicada de forma conveniente, está a ser desviada para obras eleiçoeiras e isso é de facto muito grave. Significa que se voltou a cometer erros, e não sou eu que digo, volto a dizer, estamos a falar de gente como Raimundo Quintal, Domingos Rodrigues, Violante Matos, Hélder Spínola, eu julgo que estes não são todos comunistas perigosos, alguns deles devem ter algumas capacidades académicas para fazer esta avaliação. Estes senhores que eu acabei de referir acabam de dizer sistematicamente que é preciso ter cuidados com estas matérias e, portanto, em conclusão, eu acho que é indispensável que estes desastres, quer sejam os incêndios, repare que os incêndios também não houve avaliação de responsabilidades. Eu acho que estes desastres, quer sejam os incêndios, quer sejam estas catástrofes, têm de ser feita a avaliação de responsabilidades. Mas quando fala em avaliação de isto não é para apontar ninguém. Isto não é para apontar o dedo. Mas estou-lhe a perguntar. Isto não é para apontar o dedo a ninguém, isto é para corrigir erros. Já fala depois. É para corrigir erros. Gostava de saber exatamente essa avaliação de responsabilidades quando se refere a isso. Está-se a referir a uma avaliação política ou a intervenção, por exemplo, do Ministério Público? A vários níveis. A intervenção política, em primeiro lugar, sem dúvida alguma. Os políticos que tomam opções políticas têm que ser responsabilidades se elas tiveram consequências nas populações. Eu vou dar um exemplo. No 20 de Fevereiro nós vimos ribeiras estranguladas que tiveram problemas significativos em casas. Os políticos que autorizaram esse estrangulamento de ribeiras deviam ser chamados à atenção relativamente a essa matéria, do ponto de vista político. Vimos aterros ilegais que foram arrasados pelas águas e que tiveram consequências nas casas e também nas pessoas. Os políticos que autorizaram isso têm responsabilidades nessa matéria. Estas responsabilidades têm que ser firmes e têm que ir até o limite, porque senão os políticos da Madeira em particular e do PSD continuam a fazer aquilo que fazem sempre, que é estão sujeitos a uma impunidade brutal e as coisas continuam a acontecer. Também a opinião da deputada, o PS claramente votou contra, e, portanto, essa posição vai mantê-la. Sim, o Partido Socialista desde a primeira hora do orçamento. Desde a primeira hora que disse que este era um orçamento de batalha campal, este orçamento era impensável sequer ser executado e disse desde logo que não iria votar a favor do orçamento se não houvesse alterações substanciais, o que me parece que isso seria totalmente impossível para aquilo que foi as declarações quer do Primeiro-Ministro, quer do Ministro das Finanças. E, portanto, isso era completamente impensável votar a favor de um orçamento que, só para ter uma ideia, fiz umas contas relativamente ao IRS, que me parece muito importante, porque o IRS, sobretudo, afeta a maior parte das pessoas, das famílias, e para as pessoas terem noção do que é que este orçamento representa do ponto de vista fiscal, uma pessoa que ganhe 1.000 euros bruto vai receber apenas 635, vai entregar ao Estado 365 euros. Uma pessoa que ganhe 1.500 euros brutos só vai receber 917 euros, vai entregar ao Estado 583 euros. Uma pessoa que ganhe 2.000 euros, um bocadinho mais, recebe apenas metade desse salário, 1.151 euros, paga 44,9% de imposto e entrega 849% ao Estado. E uma pessoa, e isto é que é efetivamente dramático para ver qual é a sensibilidade social deste governo PSD-CDS, uma pessoa que ganha 700 euros brutos, recebe 465 euros, paga 36% de imposto e entrega ao Estado 235 euros. Ou seja, esta é aquela ética na austeridade que o CDS tanto falava no orçamento de Estado e que significa acabar completamente com a classe média portuguesa e dar, obviamente, uma machadada naqueles que já têm muito pouco e criar, obviamente, um exército de pobres no país e na Madeira em particular. E, portanto, isto é de facto muito grave. Mas, paralelamente a isto, este orçamento tem coisas inqualificáveis. É que, além deste aumento de impostos, eu vou dar só uma lista de coisas que este governo PSD vai fazer neste orçamento. O PSD-CDS corta 6% do subsídio de desemprego dos desempregados, corta 5% do subsídio de doença nos que estão doentes, diminui o tempo de subsídio de desemprego, corta rendimento social de inserção. Aliás, o rendimento social de inserção, que o CDS acha que é uma mordomia. Corta o complemento social de inserção, corta o subsídio para morte, subsídio de morte e funeral. Até corta o subsídio de morte e funeral. Corta na ação social, corta no complemento social de idoso, corta no abono de família, corta nas reformas de baixo valor. Isto é uma selvageria social, isto não tem nenhuma explicação. Ou seja, um orçamento que, por um lado, aumenta os impostos desta maneira e, por outro lado, ainda reduz as prestações sociais desta forma, é, obviamente, um orçamento, como digo, de batalha campal para afetar significativamente os portugueses. Quer dizer que, numa altura, já respondo a essa pergunta, numa altura em que este governo devia estar a salvaguardar o Estado Social, porque era absolutamente essencial que ele crescesse, está a diminuí-lo.
E está a emagrecê-lo de forma absolutamente dramática. E, portanto, isto para nós é absolutamente claro. Sobre a posição do deputado Rui Barreto, eu quero dizer, de uma forma clara, que ainda bem que o deputado Rui Barreto votou ao lado do Partido Socialista nesta matéria, porque me parece ao lado do Partido Socialista que assim faça. Não foi ao lado do Partido Socialista, não votou contra. É uma interpretação. Ou será que não votou contra? É uma interpretação. Então já percebi. Então era isso que eu queria chegar. Ao lado do Partido Socialista. Não, é que o CDS está a dizer que votou ao lado do Partido Socialista. Não, eu estou a dizer que o CDS votou ao lado. O CDS disse que ia votar contra o orçamento antes do PS ter afirmado. E não me diga, vai ser uma coisa fantástica. Pois foi. Então deixa-me dizer. Essa do lado depois do bailinho a lembrar o giroflé do CDS na República. O seu deputado entretém-se é com Facebook. Porque depois do bailinho do giroflé do CDS na República, que ia fazer uma crise política, mas depois, se calhar, hesitação. Já não é está incomodado pelo voto do Rui Barreto. Carlos Pereira, está incomodado. Rapidamente para deixar acabar. O deputado disse bem verdade. Para concluir, estar ao lado do PS tem piada, é uma gargalhada. Peço só uma opinião muito rápida relativamente ao posicionamento dos deputados do PSD. Já falou do Barreto, agora dos deputados do PSD. Se o deputado Lopes da Fonseca se acalmasse, eu acabaria a minha intervenção. E, portanto, estava eu a dizer que quando o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, estava na Assembleia e ainda não havia Orçamento de Estado, houve uma, como digo, e volto a repetir, um bailinho do CDS para trás. Essa parte já percebemos. Eu vou terminar, que é pelo Sr. Deputado Lopes da Fonseca não ficar com dúvidas sobre isso. É que já ouvi, já está claro. Mas quando entrou o Orçamento de Estado, quando entrou o Orçamento de Estado por uma porta, saiu o José Manuel Rodrigues por outra. E resolveram, a determinada altura, depois da pressão dos Açores e dos resultados do CDS nos Açores, em que o povo percebeu que poderia haver aqui obviamente uma penalização ao CDS, resolveu tratar esta situação de outra maneira e foi mandar para lá um deputado e pedir para votar contra. Ora, esta situação, os portugueses e os madeirenses já perceberam do CDS. O CDS tem, obviamente, uma dificuldade em poder... Eu termino, Gil Rosa, mas Gil Rosa estiver sempre a me impedir e eu nunca consigo concluir. O CDS tem uma dificuldade em manter coerência do princípio ao fim, relativamente a uma matéria. E, portanto, isto é o resultado que hoje estamos a observar. Sobre o PSD é o habitual. O PSD nunca fez, nem nunca votou contra um orçamento do seu partido. E, portanto, tudo o que faz é espuma política e os resultados são sempre estes que nós temos. Acabam por votar sempre a favor do orçamento e nunca são capazes de criar condições adequadas para a Madeira e para os madeirenses. Estou só a dizer que as propostas de Orçamento de Estado não se fazem na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, fazem-se na Assembleia da República. E o Partido Socialista apresentará as suas propostas de alteração. Já disse, aliás, uma coisa que os senhores não são capazes de dizer, é que as propostas que vêm de encontro àquilo que venham ao encontro daquilo que são os interesses da Madeira, votará a favor. Algumas do PSD, outras se eventualmente existir do CDS, não sei se existem, votaremos a favor. Mas teremos as nossas propostas. Agora, não faça disto um cenário absolutamente estranho e até ridículo, aquele que fez aí, que tenhamos que apresentar propostas no parecer. No parecer não se apresenta propostas. Não faça. Obrigado, Carlos Pereira. A questão que se coloca é o seguinte. Portanto, a questão pelo pacto... A questão do pacto é uma questão muito relevante e eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Lopes da Fonseca mistura alhos com bugalhos. Naturalmente, não mistura, não. O Partido Socialista não poderia nunca permitir não votar a favor daquela proposta do deputado independente do CDS. Entendemos o que é que estava por trás do... Por uma razão muito simples. É que o PS não concorda, em absoluto, com a fórmula que o PSD normalmente utiliza nas mudanças de deputados, que violam a questão das precedências, que é uma coisa básica. Ou seja, ninguém compreende neste mundo democrático, neste mundo democrático, ninguém compreende que o número 10 de uma lista esteja fora da Assembleia e o número 11 esteja dentro. Ora, isto é um princípio básico que nós não podemos admitir. Aliás, o Partido Socialista só fez isto porque é coerente consigo próprio, porque o Partido Socialista já teve um deputado que esteve na rua para estas circunstâncias e não pode admitir que isto volte a acontecer. E, portanto, isto é uma questão básica. Agora, o problema é que é um deputado independente. Agora, misturar esta situação, alhos como galhos, é que não. E eu percebo, porque o problema é que o CDS nunca quis estar no Pacto para a Democracia. Isso é outra coisa. Aliás, o José Manuel Rodrigues, quando chegou à Assembleia, ou quando chegou à Madeira, eu devo dizer uma coisa, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, e líder do CDS, teve 3 anos em Lisboa, não foi capaz de construir nada durante 3 anos. Não construiu nada, disse que ia safar o Centro Nacional de Negócios da Madeira, que ia resolver o problema das viagens, que ia reduzir o IVA. Não reduziu, não fez absolutamente nada. Mas em 2 horas, simplesmente, que esteve sentado naquela Assembleia, destruiu o pacto. Ou quis destruir o pacto para a democracia. Não destruiu, tentou destruir, mas quis destruir o pacto. Ora, felizmente não destruiu, os partidos da oposição continuam empenhados naquilo que é essencial neste pacto, que é a democracia, que é a luta para a democracia. E eu queria terminar dizendo uma coisa muito importante. O CDS, este novo CDS, o CDS do José Manuel Rodrigues e do Dr. Lopes da Fonseca, é um CDS que desonra aquilo que são os princípios do CDS que eu conheci. O CDS
CDS que eu conheci, que é o CDS do Dr. Baltazar, do Dr. Cabral Fernandes, do engenheiro Humberto Ornelas, do engenheiro Rui Vieira, era um CDS que estava ao lado da democracia, que estava a favor da democracia e estava contra este regime. Estava ao vosso lado. Estava ao lado da democracia e estava contra este regime. Era um CDS que nunca teve tantos deputados como este CDS hoje. Aliás, mas deixa-me dizer, não, é que por esta linha é que o PS vai desaparecer. Estamos a falar de uma coisa muito importante, que é esta linha vai desaparecer o PS. Eu não estou a falar de poder, estou a falar de democracia e de regime. Isto é muito importante. E eu vou dizer uma coisa. Não falo pelo CDS. Não falo pelo CDS. É que eu lembro. Não tem autoridade moral para falar pelo CDS. Ó, Sr. Deputado, deixa-me terminar. Autoridade moral não tem. Você não me fala de moralidade, não é? O senhor vai aqui pôr em causa a honorabilidade do CDS. Eu lembro-me de ver no Parlamento. Tem muitas costas cheias de facadas. O ícone da esquerda, que é o Padre Martins, ao lado do ícone da direita, que é o Baltazar, o Dr. Baltazar, os dois a lutar, ideologicamente separados, muito distantes um do outro do ponto de vista das opções políticas, a lutar pela democracia e contra o regime. O que este CDS novo fez foi desonrar os seus próprios princípios e os seus fundadores. A sua opinião muito rapidamente também sobre a questão das eleições internas do PSD. Já sabemos que está incomodado. Sobre as eleições internas do PSD, eu acho que o que se passou no PSD foi, o que assistimos foi, passámos de uma gigantesca central de favores, que era o PSD Madeira, e uma espécie de PIDE regional que amedrontava toda a gente, para um enorme saco de gatos. O que existe lá dentro hoje, depois das eleições, é um enorme saco de gatos. E engane-se aqueles que, depois de observar aquelas eleições, consideram que o PSD está dividido em dois. O PSD não está dividido em dois, está dividido em 3, 4, 5, não sabemos. Porque muitos dos votos, e isto é muito importante, muitos dos votos que foram depositados para o Dr. Miguel Albuquerque, não foi a favor do Dr. Miguel Albuquerque, foi contra o Dr. Jardim. E quando o Dr. Jardim sair, haveremos de ver quantos candidatos existem para esta. Muito obrigado, mas mais só mais uma questão importante. Não deixa de ser curioso que 50% das pessoas do PSD, dos militantes do PSD que foram votar, 50% deles votaram num candidato que apresentou propostas de oposição. O Dr. Miguel Albuquerque, a maior parte do seu programa, era propostas de oposição, o que é de veras interessante, o que significa que está, de facto, no fim do Jardim.